Olá, amigos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite. Que Jesus nos guarde e abençoe o nosso trabalho, o trabalho dessa noite, deste momento. Que estejamos todos unidos num só pensamento. Trabalhar na seara do Cristo. Algumas palavras, bons pensamentos, algumas sensações de alegria, de paz, de serenidade. Obrigada, meus irmãos. Nós estamos estudando os livros da coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos ler do livro Pão Nosso, na psicografia do amado Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. E a lição é a número 92, Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse 2, 21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Ora, veja, meus irmãos, nós encontramos nos nossos caminhos muitas lições que o nosso Pai nos enviou através de Jesus, e Jesus nos trouxe essa imensidão de ensinamentos, e nós precisamos levar essas lições aos corações que sofrem muitas vezes porque não entendem por que padecem, não entendem por que passam as dificuldades que muitas vezes acontece no caminho por necessidade própria ou necessidade do coletivo. O versículo mencionado, ou seja, dei-lhe tempo para que se arrependesse, proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo. O Altíssimo, ele é muito benevolente para conosco. O Altíssimo, nosso Pai. O Altíssimo é o Pai eterno, o Pai que nos dá a vida, que nos dá as lições, que nos dá tudo o que precisamos, tudo o que temos foi dado pelo nosso Pai. Portanto, esse Pai Altíssimo também nos dá a longanimidade, ou seja, Ele é benevolente conosco. Ele nos abraça, Ele nos acolhe na consideração das falhas, das nossas falhas. Ele nos carrega no colo quando nós temos problemas com o nosso comportamento. Temos que aprender, mas somos ainda, muitas vezes ainda, crianças. Paulo disse que com leite ele criou as crianças. Com leite eu vos criei, não com manjares. Portanto, meus irmãos, vamos ser benevolentes conosco também. Compreender que erramos e que, assim como Judas passou pela dificuldade, pela luta no plano espiritual, porque errou,
errou terrivelmente e não se perdoava, tanto que ele se suicidou. Ele não se perdoava na espiritualidade. Assim, nós temos que pensar que durante a nossa vida praticamos muitos erros, uns mais, outros menos. Temos que entrar em consideração conosco mesmos e nos perdoar, para que nós possamos um dia não só perdoar a nós, como perdoar ao nosso semelhante. Então, o Pai, na consideração das falhas, nos dá a sua compreensão e também nas falhas dos filhos transgressores. E prossegue Emmanuel. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Muita gente diz, não, se ele cometeu um crime, ele tem que pagar por esse crime com a mesma moeda, na mesma moeda. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Jesus disse ao contrário. Ele disse, se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Se bater na face esquerda, dê a face direita. Se lhe pedir a veste, entrega toda a roupa, entrega o manto, entrega toda a sua roupa. Se lhe pedir um pão, dê-lhe mais, dê sempre mais do que lhe pedir. Muita gente insiste pela rigidez, quer então que alguém que cometeu um delito pague, muitas vezes com a vida. Tem muita gente que diz assim, mas deveria haver pena de morte. A gente ouve isso sempre, né? Muitas vezes. Ora, ninguém morre, já começa por aí. Então, para que essa pena? Nem adiantaria. Então, vamos pensar na vida eterna e saber que aquele que comete o erro tem como se recuperar, porque o Pai ampara os seus filhos e não maltrata. Ele dá corrigendas muitas vezes, como diz Emmanuel, mas não açoites. Corrigenda para que o filho se recupere, para que ele possa voltar ao caminho reto. Entretanto, compete-nos reconhecer, que, diz Emmanuel, que os corações inclinados a semelhante interpretação, ou seja, que é rígido com os irmãos que erram, ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Portanto, meus irmãos, a noite vem e o dia lhe segue. Portanto, nós erramos hoje, mas amanhã vamos reconhecer o nosso erro, vamos nos perdoar e vamos nos levantar, nos erguer, dar o primeiro passo e continuar a jornada. Prossegue, Emmanuel. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Será o tribunal celeste, então, constituído de inteligências mais duras do que as inteligências humanas? Será possível essa condição? Essa condição não se pode encontrar, pois se o nosso Pai é o amor todo supremo, poderoso e maior que criou todos nós, como nós vamos ser mais benevolentes do que o amor de Deus? Jamais. Portanto, se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis?
continua Emmanuel. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Todos os pensamentos voltados para a corrigenda do ser humano, juntos, não chegam ao pensamento do nosso Pai Celestial, que cria para nós corrigendas e diretrizes retas de bem proceder, de fazer o bem. É pelo bem que se destrói o mal. Deus nos faz bons para que possamos vencer o mal que existe em nós. Por isso nós temos que aprender o bem. Por isso Ele nos faz bons. Nós precisamos nos tornar, se não estamos ainda desenvolvendo esse dom que Deus nos deu de ser bons, precisamos desenvolver para vencer o mal que existe em cada um de nós, que existe o mal. Temos que vencê-lo. O nosso compromisso com o nosso Pai Celestial, com Jesus, o nosso Mestre, é vencer o mal que existe em cada um de nós. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso, nos diz Emmanuel. Em seus celeiros abundantes da casa do Pai, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Quantas reencarnações! Quantas encarnações teremos para resgatar as nossas dívidas? Como o Pai é benevolente, que nos concede a oportunidade de voltar quantas vezes forem necessárias para reparar os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas deficiências. O Pai nos concede essas oportunidades de retorno à vida material, de retorno ao corpo de carne, para podermos reparar os nossos erros, para nos vencermos, porque só se vence o mal aquele que se vence a si mesmo. Primeiro ele tem que vencer o mal que existe nele para vencer o mal que existe no mundo. Lógico que esse mal que existe no mundo é produto das mentes que se acompliciam para lançar o mal no mundo. O mal é lançado através dos pensamentos que se unem para este fim, assim como o bem. Quando nós nos unimos para distribuir o bem entre todos, nós também podemos nos unir e fazer essa operação, levando o bem a todos que necessitam. O mal não é diferente do bem na maneira de operar. Ele apenas é o mal e o bem é o bem. Ele não é diferente. Simplesmente a direção é que é diferente. O propósito é que é diferente. O objetivo é que é outro. Mas a ação, a energia, ela se faz presente de ambos os lados. E continua Emmanuel. Em seus celeiros abundantes da casa do Pai, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Então, temos todos os recursos dados pelo nosso Pai para nos socorrer nos momentos da nossa queda, do nosso erro. O Pai nos socorre porque Ele tem celeiros de justiça. E esses celeiros de justiça são distribuídos pelo nosso Mestre Jesus. Ele veio nos trazer essas lições. Ele veio nos trazer esses celeiros de amor para que todos nós possamos levar a cada um que ainda esteja distante do nosso Pai. Ainda, como diz
João, o evangelista, eles não são maus, eles não têm visto a Deus. Eles não têm visto a Deus, mas não são maus. Aqueles irmãos que ainda continuam nos caminhos errados, diz João Evangelista, que eles não têm visto a Deus, com muita bondade e carinho. João. E continua Emmanuel. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Exatamente o que comentamos. É o bem que vence o mal. É a luz que vence as trevas. É a noite que se vai e é o dia que nasce e vence a escuridão. Os prisioneiros, diz Emmanuel, os prisioneiros da concepção de justiça implacável, os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Olha que lição, Emmanuel. Jesus, obrigada. Temos que aprender também a receber. É tão importante essa lição, aprender a receber, porque Deus nos dá tudo. Deus não nos priva de nada. As nossas próprias dificuldades, elas se passam, acontecem, mas Deus nos dá a força para vencê-las. Nós temos os meios e o conhecimento para superar as nossas deficiências. Portanto, temos que aprender a receber essas dádivas. Essas dádivas nos chegam por amor. E todos que se aproximam de nós para nos ajudar, querendo nos dar a mão, vamos estender as mãos. Vamos, não sejamos aqueles irmãos que têm orgulho, um orgulho tão grande que não querem ser aqueles que recebem. Eles acham que quem recebe é pequeno. Isso é triste, porque quem recebe é muito grande. Nós recebemos o amor do Pai e somos imensos para Ele. O Pai nos considera como filhos amorosos, filhos queridos, filhos amados. Somos grandes para o Pai. Por que o irmão que a nos receber um pão se sente humilhado, ultrajado, pequenino? Nunca, meu irmão. Sinta-se sempre engrandecido, elevado e feliz por ter sempre um Pai tão amoroso, um irmão da magnanimidade de Jesus Cristo, da altura de Jesus Cristo. E todos nós, em Cristo Jesus, somos irmãos. Irmãos para vencer as nossas deficiências, inclusive ainda a de não saber receber, como nos diz no final do trabalho Emmanuel. Vamos lutar contra todas essas dificuldades. Vamos vencer, porque o Pai está a nos dizer a cada momento: vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim disse Jesus. Vamos seguir o nosso Mestre.
vamos seguir o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meus irmãos, por mais esse estudo, por mais esse dia, por mais esse momento de luz e de bênçãos. Assim seja. Graças a Deus.